A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselho coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos, Shalom. Estou aqui para dar uma formação do tema de hoje, que é uma vida no Espírito Santo. E antes vou me apresentar para vocês. Meu nome é Tiago, sou consagrado da Comunidade Aliança, estou nas 4 promessas temporárias e também coordeno a obra Shalom Maranguape e servo de todos vocês. E antes de vocês assistir essa formação, eu queria que fosse no nosso canal, nos seguisse e também desse um like aí nesta pregação para nos ajudar, tá certo? Na nossa evangelização. E falando um pouco sobre o tema de hoje, o que é uma vida no Espírito? Uma vida no Espírito é uma vida na graça de Deus, é uma vida na presença do Senhor. E queria pegar para vocês verem aqui no Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa Constituição brasileira, no parágrafo 1197. Você pode anotar aí e depois conferir no seu catecismo, tá certo? No parágrafo 1197 nos diz assim: Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que reside a sua glória. Pela graça de Deus, também os cristãos se tornam templos do Espírito Santo, pedras vivas com os quais é construída a Igreja de Cristo. E o Catecismo fala que o próprio Cristo é o verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus. E ele é referência para nós, como cristãos, como católicos, e buscarmos viver tudo aquilo que o Senhor nos prega através das suas Sagradas Escrituras, tudo aquilo que Ele nos ensina, através da sua igreja, através do magistério da igreja, através da sua tradição, através da sua palavra, porque nós somos chamados a sermos a sua imagem e semelhança. E sem o Espírito Santo, nós não iremos muito longe, não conseguiremos viver a santidade, não conseguiremos viver uma vida nova, uma vida no Espírito. Santo Antônio de Pádua nos diz que se juntarmos o mundo inteiro, se pegarmos o mundo inteiro, ele não enche a alma de uma pessoa, de um cristão. Mas só o Espírito Santo sozinho, ele replena, ou seja, ele nos torna pleno. Ele preenche todos os vazios da nossa alma, todos os vazios do nosso coração. E precisamos do Espírito Santo para vivermos as Sagradas Escrituras, para darmos passos de conversão, porque a conversão ela é diária. A vocação para Deus ela é eterna. Para o céu, ela é eterna. Nós já temos chamado para a eternidade. O nosso coração todos os dias tem que estar ancorado ao céu. Mas o nosso sim, ele é diário. É todos os dias. Todos os dias temos que dar o nosso sim a Deus. Diz também São João da Cruz, o grande santo da Igreja Católica, que diz a criatura atormenta, os seus homens atormentam os outros homens, mas o Espírito Santo de Deus é o que dá alegria. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que oferta a sua vida, é uma pessoa que se dá aos outros, porque encontrou a Cristo, porque vive em função do Espírito Santo. É isso que vai nos dar sentido às nossas almas. É isso que vai transformar de fato tudo aquilo que é velho dentro de nós, para nos tornarmos novas criaturas, para nos tornarmos homens e mulheres novos na graça de Deus. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 13. Vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia. Esta aqui é minha Bíblia, a Bíblia Jerusalém, mas tem outras traduções, como a Bíblia Ave Maria, a Bíblia Pastoral, enfim. Aí vocês vão abrir em Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 13. Encontraram aí? Então vamos lá, né? A vida no Espírito, versículo 5 adiante. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito.
De fato, os desejos da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz, uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem a pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. E se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja aí sua Bíblia. Essa palavra que nos santifica, que nos transforma e que muda todo o nosso ser. E o Senhor ele vem nos falar que aqueles que vivem no Espírito praticam as coisas do Espírito, aqueles que vivem na carne praticam as coisas da carne, os desejos da carne. E os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito Santo de Deus. Quais são as obras da carne? É a fornicação, é a impureza, é a idolatria, a feitiçaria, ódios, rinchas, ciúmes, iras, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Tudo aquilo que é praticado segundo a carne. E essas práticas segundo a carne, elas não agradam a Deus. Ou seja, ela ofende o coração de Jesus. Quando nós praticamos essas ações da carne, nós ferimos o coração de Jesus com o nosso pecado. E quais são os frutos do Espírito Santo? Quais são as obras do Espírito? É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o autodomínio de si mesmo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai praticar o quê? O amor, a caridade ao próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai viver em paz interior, em paz consigo mesma, em paz com Deus e em paz com o próximo. E uma pessoa que vive no Espírito Santo, ela vai fazer o bem às outras pessoas, ela vai ser bondosa, ela vai ajudar o próximo. Ela não vai viver em função de si mesma, querendo tudo só para si. Ah, meus bens materiais é para mim. Ah, o meu dinheiro é só para mim. Não, o meu carro é só para mim. Uma pessoa que vive em função do Espírito Santo, ela partilha os seus bens. Ela partilha os seus dons para a santificação do nosso irmão do outro. E nós precisamos buscar essa santidade e viver em função do Espírito, não mais em função da carne. Porque as obras da carne, elas nos afastam de Deus. As obras da carne, elas nos levam a vivermos de fato aquilo que não agrada a Deus. E no versículo 8, ele nos diz aqui: pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se nós vivermos uma vida de pecado, uma vida na bebedeira, uma vida nas orgias, uma vida nas impurezas, uma vida na fornicação. O que é fornicação? É o ato sexual fora de uma vida matrimonial, entre um homem e uma mulher. Então, se nós praticarmos tudo isso, que é contrário à lei de Deus, que são as leis da carne, estaremos desagradando a Deus, a Jesus. Claro que Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Ele vem com seu amor nos perdoar, mas ao mesmo tempo Ele nos chama a uma vida nova. E quando nos buscamos com a graça de Deus, com o Espírito Santo, viver essa vida nova, aí sim, o Espírito Santo ele começa a reinar no nosso interior. O Espírito Santo ele começa a reinar no nosso coração.
e começamos a viver o amor, a alegria. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que quer se doar a Deus. Isso, doando a Deus, se doará consequentemente aos outros. As pessoas verão Cristo nele, porque ele vive uma vida no Espírito, porque ele vive de forma alegre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem paz interior. E a paz interior, ela vem do Espírito, vem de uma vida de santidade. Essa paz interior, ela vem através de uma vida de coerência na vivência dos conselhos do Evangelho. E é isso que o Senhor nos chama a viver hoje, a viver segundo o Espírito Santo. E chega um irmão na igreja que participa de um grupo de oração da igreja, enfim, participa de um ministério, de uma pastoral. E a minha vida não está em paz, a minha vida está atormentada. Aí você olha para a vida do irmão, infelizmente está toda incoerente com aquilo que a própria palavra de Deus prega, a igreja prega. Aí você não vê a paz interior naquele irmão. E ele deve se questionar: será que eu estou vivendo realmente em Deus? Será que estou vivendo realmente na presença do Senhor? Porque nem todos que estão dentro da igreja vivem na graça de Deus. E nós somos chamados a viver em comunhão com Cristo. Se estamos vivendo uma vida de pecado, se estamos vivendo uma vida que desagrada ao próprio Jesus, peçamos a graça de viver uma vida nova, de nos reconciliarmos com Deus. Eu sei que neste tempo de pandemia, nós não estamos podendo fazer as confissões auriculares e na Santa Igreja confessar com o sacerdote, mas a igreja ela nos permite, neste tempo, fazermos uma confissão diante de Deus, no nosso quarto, no nosso local de oração, e de nos arrependermos de todo o coração das nossas faltas, dos nossos pecados, e buscarmos uma vida nova. E quando voltarmos da pandemia, claro, nós procuraremos um sacerdote, um padre, para fazermos uma confissão. E todos aqueles pecados foram confessados diante de Deus, no nosso quarto. Mas a confissão ela era a grande arma de nos tornarmos um homem novo, uma mulher nova, de rompermos com as práticas da carne, com as práticas do pecado, para vivermos em função do Espírito Santo. Quando entramos no confessionário, entramos como um homem velho, uma mulher velha, cheios de pecados. Mas quando confessamos nosso pecado ao sacerdote e recebemos a orientação, depois a absolvição, saímos de lá homens novos e mulheres novos, cheios do Espírito Santo. Porque assim, o Espírito Santo de Deus, ele não vai reinar num corpo sujeito ao pecado, como diz lá em Sabedorias, capítulo 1, versículo 4. Se nós estivermos sujeitos ao pecado, vivemos realidades pecaminosas, como orgias, bebedeiras, pornografias na internet, entre outras coisas, a sabedoria de Deus ela não reinará no meu coração e na minha alma. Então, a partir daí, eu vou começar a viver cada vez mais uma vida desordenada, porque um pecado ele vai puxando o outro. Porque um pecado ele vai nos levando a praticar outros pecados. E quando nos reconciliamos com Deus, a partir daí começamos a viver em função do Espírito Santo. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem do céu. Porque é vivendo no Espírito Santo de Deus que nós teremos clareza de todas as coisas. É vivendo no Espírito Santo de Deus que a palavra de Deus ela vai me santificar, ela vai me transformar. E para vivermos no Espírito Santo de Deus, precisamos nos determinar pela uma vida de oração coerente, pela uma vida de oração diária, como diz Santa Teresa d'Ávila, estar sempre aos pés do Senhor, como Maria Madalena estava, e ofertar os nossos melhores perfumes para nos alimentarmos de Deus, para nos alimentarmos de sua graça, porque só pela vida de oração, como a planta precisa ser regada e adubada, da mesma forma precisamos nos alimentar dessa água viva que jorra do peito esquerdo de Jesus. E é na minha oração pessoal, no meu estudo bíblico, na minha intimidade com Deus, e me reconciliando com Deus, através do sacerdote, através da sua palavra,
que conseguiremos viver em função do Espírito Santo, conseguiremos ser cheios da graça de Deus. E vivendo em função do próprio Cristo, seremos plenamente felizes. Seremos plenamente felizes, porque Deus é a nossa felicidade. Porque só Ele pode dar sentido à nossa existência. Só Ele pode dar sentido a tudo aquilo que nós vivemos, como igreja, como cristão, como pessoa. E é isso que eu venho dizer para vocês hoje. Uma vida no Espírito Santo é uma vida que vivemos de forma contente. Quando nós vamos dormir felizes. Quando acordamos felizes, porque estamos na presença de Deus, porque estamos vivendo em função do Espírito Santo, porque estamos buscando viver os dons do Espírito, que é amor, alegria, bondade, benignidade. E é isso que nós somos chamados a viver, né? Como católicos, como comunidade católica Shalom, como paróquia, enfim, como cristão. E com certeza a nossa vida, cada vez mais, ela terá sentido. E falando um pouco da minha experiência com o amor de Deus, no qual hoje eu vivo em função do Espírito Santo. Antes eu vivia em função da carne, vivia em função das concupiscências que a carne me proporcionava. Antes eu vivia em funções da pornografia, vivia em funções da bebedeira, vivia em funções de uma vida sexual desregrada, vivia em função de todo tipo de pecado. Mas quando eu tive a minha experiência com o amor de Deus, no Seminário Divino do Espírito Santo, o Renascer da Comunidade Católica Shalom, a minha vida mudou. E ali realmente eu fui batizado no Espírito Santo. Como Jesus disse a Nicodemos, lá na passagem de João, é-vos necessário nascer de novo da água e do Espírito. E ali eu nasci de novo da água e do Espírito. E a partir daquele momento eu comecei a renunciar tudo aquilo que era pecaminoso, tudo aquilo que era em função da carne. Foi um processo de conversão. Comecei a deixar a pornografia. E a partir daquela experiência deixei o álcool, deixei o cigarro, deixei muitas outras coisas que eu vivia quando eu vivia em função da carne. E comecei a entrar nesse processo de santificação, de mudança de vida, buscando a vida de oração, buscando viver os sacramentos da igreja, buscando viver uma vida na graça. E o próprio Jesus, ele nos proporciona, através da palavra de Deus, através do magistério da igreja, vivendo as tradições da igreja, vivendo o batismo, vivendo a confissão, vivendo as renúncias, vivendo o jejum, penitência. Tudo isso são armas que a igreja nos oferece para vencermos o pecado, para vencermos o homem velho, para vencermos a carne, para vivermos em função do Espírito Santo. E a cada dia mais a minha vida ela vai tendo sentido. E eu sei onde meu coração está ancorado ao céu. E hoje eu desejo a eternidade. Mas para isso eu tenho que viver o sim de cada dia. Para isso eu tenho que viver numa vida em Deus. É fácil? Não é fácil. Nós temos que ter coragem, renunciar muitas coisas e disposição de viver a vontade de Deus. Porque só se viver na vontade de Deus, vivendo uma vida no Espírito, uma vida na graça, realmente as nossas vidas serão transformadas e seremos plenamente felizes. Porque Deus é a felicidade, porque Jesus é a felicidade que o mundo não pode dar. Jesus é a felicidade que o pecado, infelizmente, não pode dar. Como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, como diz lá em João 10, Jesus veio para dar a vida em abundância. Satanás ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus ele veio para restaurar todas as coisas. E é numa vida restaurada, uma vida em Deus, na vivência da sua palavra, não pelas nossas próprias forças, porque somos fracos, porque o Senhor ele conhece as nossas misérias, porque o Senhor ele conhece os nossos pecados. Mas vivendo uma vida no Espírito,
vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida em comunhão com Deus, que nós conseguiremos crescer, evoluir e estar cada vez mais perto, com o coração ancorado à eternidade. Os santos, eles tiveram a sua experiência com o amor de Deus, né? Os santos, eles viveram também no Espírito Santo, como São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, ele vivia uma vida na boemia, uma vida nas farras, que é um dos baluartes da nossa comunidade. E após ter uma experiência com o amor de Deus, ele começou a viver em função do Espírito Santo. Começou a viver em função da palavra de Deus. E ele foi vivendo a pobreza, a obediência, a castidade, no poder do Espírito. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguiremos viver essas virtudes. Podemos citar também o apóstolo Paulo, né? Antes era conhecido como Saulo, perseguidor da Igreja Católica. E ao ser batizado no Espírito Santo na casa de Ananias, as escamas de pecado caíram dos seus olhos. E a partir dali, ele começou a viver em função do Espírito Santo de Deus. Ele começou a viver a radicalidade do Evangelho. Saiu de perseguidor da igreja e se tornou um grande evangelizador. Um cara destemido, um cara que evangelizava em todos os lugares, inteligentíssimo, conhecedor da Torá. Mas ao ter uma experiência com o amor de Deus, ele começou a usar essa inteligência em função de Cristo, em função do Evangelho. Mas ele não se colocava de forma orgulhosa porque ele tinha tanta sabedoria. E ele diz lá em 1 Coríntios 15, 10, na primeira parte: eu sou o que sou pela graça de Deus. E ele pregava com toda a intrepidez, com toda a radicalidade, por causa da graça de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus que habitava nele. E ele foi batizado no Espírito Santo e viveu a radicalidade a vida toda. E foi até o fim da vida no Espírito. Podemos citar também Santo Agostinho, outro homem que viveu no Espírito Santo de Deus, mas antes de viver no Espírito Santo de Deus, ele vivia segundo a carne, ele vivia segundo o pecado. É um jovem que muito cedo ele se tornou pai, tinha relações sexuais com várias mulheres, vivia toda a devassidão, toda a realidade de pecado na sua área, principalmente da sexualidade, mas era um cara inteligentíssimo. E quando teve uma experiência com Deus através das Sagradas Escrituras, ao ler a palavra de Deus, e a partir dali começou a ter uma experiência com Deus, começou a escutar a voz de Deus, ele entrou nesse processo de conversão. E tornou-se também um grande evangelizador. Em muitos documentos hoje na Igreja Católica, nós somos muito gratos a Santo Agostinho, que usou da sua inteligência para colocar a serviço da Igreja Católica, para colocar a serviço de Deus. E viveu também no Espírito Santo até o fim de sua vida. E se tornou doutor da Igreja Católica. E muitos outros santos que tiveram a sua experiência com o Deus, nós somos chamados a viver em função do Espírito. É fácil? Não é fácil. É difícil? Também não é difícil. É graça de Deus. E pela ação da graça de Deus, conseguiremos viver em função do Espírito. Conseguiremos renunciar tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que realmente desagrada a Deus, desagrada a sua palavra, para vivermos em função da sua vontade. É possível. Como eu tive a minha experiência como de Deus, é possível viver em função do Espírito Santo. Mas nós temos que nos determinar, temos que desejar aqui no coração e viver a vontade de Deus. Porque aquele que quiser seguir Jesus, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-o. Porque aquele que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus e do seu Evangelho irá salvá-la. E é isso de fato que acontece em nossas vidas. Quando nós renunciamos uma vida velha, quando nós renunciamos um homem velho e nos determinamos carregar a nossa cruz com Jesus,
nós vamos dando um passo de conversão. O Espírito Santo ele vai agindo dentro de nós e vai nos impulsionando a cada vez mais a viver a santidade, a viver a radicalidade do Evangelho, a viver a sua palavra. E a nossa vida ela vai começando a ter pleno sentido. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, buscando as riquezas do mundo de forma ilícita, buscando viver os prazeres do mundo de qualquer jeito, vivendo uma vida desregrada, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, renunciando a si mesmo, buscando a vida de oração, buscando a renúncia, buscando a disposição de viver a vontade do Pai, buscando o jejum, buscando a penitência, buscando viver os sacramentos da igreja, irá salvar a sua vida. Porque vocês terão vida em plenitude. Porque a sua vida, a partir da vivência de tudo aquilo que nós somos chamados a viver como cristão, conseguiremos dar passos para a vontade de Deus. E que muitas vezes eu fui falando que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Não existe felicidade fora da presença de Deus. Tudo fora de Deus é vão. E Deus ele vai ordenando todas as coisas, vai colocando cada coisa de nossas vidas no seu devido lugar. Como Ele vai organizando uma casa, cada compartimento dessa casa, a cozinha, a sala, o quarto, o quintal. Ele vai organizando a casa do nosso coração. Ele vai organizando cada parte do compartimento do nosso coração. Cada área da nossa vida vai sendo ordenada pelo Espírito Santo. Porque nós estamos renunciando a nós mesmos para viver a vontade do Pai. E é isso que o Espírito Santo ele faz em nossas vidas. Portanto, coloquemos o nosso coração na vivência da lei de Deus. Coloquemos o nosso coração na vivência da palavra do Senhor. E com certeza nós seremos cheios do Espírito Santo. Busquemos viver com toda a parresia, com toda a audácia, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, a vontade de Deus, que com certeza viveremos uma vida feliz, viveremos uma vida cheia do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo conseguiremos sair de nós mesmos para se doar ao próximo, porque existe uma alegria maior em dar do que receber, como diz a palavra do Senhor. Existe uma alegria maior em dar, em se doar, em se ofertar por Deus, pela igreja, pelos homens, pelos jovens. Esse é o nosso chamado. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheios da graça de Deus, para não viver mais em função de nós mesmos, em função dos nossos queridos, nossos projetos de vida, que muitas vezes é contrário aos projetos de Deus, para vivermos em função do Espírito Santo, ofertando a nossa vida até o fim, como João Batista, o último dos profetas, ofertou a sua vida até o fim, como os discípulos após a experiência com o Espírito Santo de Deus em Pentecostes, ofertaram as suas vidas até o fim, se tornando mártires, sendo crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, sendo degolado como o apóstolo Paulo. Esse é o nosso chamado, ofertar a nossa vida pela humanidade. E cheios do Espírito Santo conseguiremos nos lançar no propósito que Deus tem para nós, no projeto que Deus tem para nós. Porque com certeza eu lhe garanto, meu irmão e minha irmã, se você viver realmente em função do Espírito Santo, buscar viver os sacramentos da Igreja Católica, viver uma vida de oração coerente, viver o seu apostolado como ministério e viver todo o chamado que Deus te faz nesse tempo, com certeza você será plenamente feliz. Como Deus mudou minha vida, Ele mudará a vida de cada um de vocês. Então, não deixemos que o Espírito Santo ele venha esfriar no nosso coração, mas deixemos que o próprio Senhor Jesus ele venha derramar do seu alto o Santo Espírito que inflama o nosso coração, onde Ele derrama sobre nós o amor esponsal para sermos esposos de Cristo, para vivermos em função da sua vontade. Porque Deus ele conhece os nossos corações, Ele sabe que o nosso coração é limitado, Ele sabe que o nosso coração é fraco. Mas unido à graça de Deus, unido ao Espírito Santo, nos tornaremos pessoas fortes.
Porque Jesus ele escolhe os fracos, os loucos, para que anuncie a palavra de Deus. Muitas vezes ele vai pegar aquela pessoa que para o mundo não vale nada, para o mundo é rejeitado, e tornará aquela pessoa um grande discípulo, um grande profeta, um grande cristão. Então, se esforce para ser de Deus, se esforce para viver a vontade de Deus, que com certeza Ele derramará a sua graça do alto dos céus, para te dar toda a condição de você viver a santidade, de você viver cheios do Espírito Santo, para que vocês possam anunciar o Evangelho a toda criatura, com toda a parresia, porque o nosso chamado é evangelizar, como diz o Papa Emérito Bento XVI. Nós fomos chamados por Cristo, tivemos experiência com Cristo, e você que está assistindo esse vídeo terá uma sua experiência com Cristo para evangelizar, para anunciar o Evangelho, primeiramente com testemunho de vida, com a coerência de vida, e depois utilizando palavras. Mas busque a coerência, que a evangelização ela será a consequência daquilo que você está vivendo em termos de santidade. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor ele venha nos fortalecer nesta caminhada, que Ele venha nos dar a graça da perseverança nos caminhos dEle, que Ele venha renovar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, para perseverarmos até o fim, para vivermos cheios do Espírito Santo, para vivermos uma vida no Espírito Santo e para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua participação. Shalom.